Olá, estudantes do 9º ano do Colégio Alexandre Dumas, quero convidar vocês para o nosso segundo encontro, onde a gente vai trabalhar, vai ter como tema geral dessa segunda unidade, da final da primeira, segunda e terceira unidade. Eu vou apresentar para vocês o Estatuto da Igualdade Racial. Então, vai ser o nosso tema geral e durante esse processo nós vamos estar abordando alguns subtemas dessa lei. Então vamos conhecer, entender e repensar a melhor forma de prática, ok? Primeira coisa é responder, entender a importância do surgimento dessa lei, ok? Para a sociedade brasileira e especificamente também para a população negra. E entender alguns conceitos. A gente fala muito de racismo, de discriminação racial, de preconceito, mas muitas vezes a gente não sabe de fato esse conceito ou como ele se aplica. Então, nesse momento hoje a gente vai saber analisar e conhecer um pouco desses pontos, beleza? Então vem para cá. Primeira informação é que o Estatuto da Igualdade Racial ele é a Lei 12.288 e essa lei ela foi criada em 2010. Foi criada em 2010. Qual a razão de foi criada em 2010? Então eu vou trazer alguns dados do IBGE, do Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai mostrar a desigualdade que nós temos entre negros e brancos na sociedade e a necessidade da criação e da aplicação de leis, de medidas que venham melhorar a qualidade de vida do Brasil como um todo. Então o primeiro dado, se vocês puderem aproximar aqui, vocês vão ver que 51% da população do Brasil é negra. Esse dado aí foi em 2010. Em 2016, o dado que nós temos é que 56,10% da população no Brasil ela é negra. Mas em contrapartida, o que é que você tem? A outra metade tem o dobro de oportunidades. Veja que nessa figura a gente coloca duas faces, a negra e a branca. Por que a negra e a branca e não a indígena? Porque a gente percebe que o distanciamento, a desigualdade, ela engloba justamente esses dois grupos, entre negros, pardos e brancos. Ou seja, se a gente for analisar os dados estatísticos de emprego, renda, emprego formal, qualidade de vida, violência, nós vamos ver que a população negra e parda vai se encontrar nas piores condições e a população negra nas melhores condições. E a gente vai ver que o ponto definidor disso também é a questão do racismo. Então, por isso a expressão aqui, isso tem que mudar. Não é que os negros têm que estar à frente do branco, ou está se reclamando dessa condição do negro estar à frente do branco, mas está falando desse distanciamento extremo, porque você tem uma minoria, a menor parte da população com os melhores direitos e a maior parte com o mínimo acesso a esses direitos. E isso é um problema para a sociedade como um todo. Então, Brasil é o segundo país que revela maior desigualdade entre os países do G20, ou seja, entre os principais países do mundo, o Brasil é o segundo com maior índice de desigualdade social, que inclui aí a questão da exclusão social. Outro dado que nós vamos ver aqui. O quadro de desigualdades, em particular racial, a população negra representa 70% dos extremamente pobres do Brasil. Então, veja outro dado do IBGE. Ao mesmo tempo, mesmo após 500 anos de história, quase 400 anos foram vividos sob a escravidão negra. Ou seja, 4/5 da história da população do país, o trabalho era considerado coisa de preto. Ou seja, trabalho considerado coisa de preto e o estudo coisa de branco. Isso explica justamente esse distanciamento. Na medida que essa população, historicamente, sempre teve que lutar para trabalhar, ao invés de estar tendo acesso à escola, ao invés de que é um direito do cidadão brasileiro. No mercado de trabalho, a diferença de remuneração, ou seja, a população branca possui um rendimento 74,2% superior à da população negra.
Então, você faz um comparativo desse, 74,2% a mais significa o que? Essa disparidade representa essa desigualdade social ao extremo. Daí é que a gente vai ter o Estatuto da Igualdade Racial. Ele aparece em 2010 com a seguinte finalidade: destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Um dos pontos que eu gostaria de marcar aqui seria a efetivação da igualdade de oportunidades. O que significa isso? A Constituição brasileira define direitos iguais para todos, mas na prática esses direitos eles não se efetivam. Quando a gente fala em se efetiva, ele não chega a essa população negra. Por isso que a gente diz que existe aí essa desigualdade social. É por isso que o Brasil está no G20 como o segundo país com maior índice de desigualdade. Ou seja, quando você não tem efetivação, você tem automaticamente a exclusão de pessoas, acesso. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele vai fazer a defesa desses direitos individuais. Por que individuais? Porque é o grupo da sociedade que vem sofrendo esse processo de exclusão. E o combate à discriminação e as demais formas de intolerância, ou seja, e as demais formas de não aceitação desse grupo ou da forma de vida desse grupo. Daí a finalidade e a importância dessa lei. Infelizmente demorou para aparecer, mas por incrível que pareça, apareceu no momento oportuno e necessário para a melhoria da sociedade. Outro aspecto que a gente pode trazer, agora a gente vai trazer alguns dos conceitos. A gente fala em discriminação racial ou étnico-racial. O que seria isso? Toda distinção, toda diferença, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça. Então, por exemplo, eu já dei vários exemplos, já contei até uma experiência de que uma cunhada minha, ela foi rejeitada para trabalhar em uma determinada farmácia só porque ela era negra. Porque, segundo a dona da farmácia, a empresa era na linha verde, dava com uma demanda de pessoas brancas ricas, que jamais ela ia colocar uma negra para ser atendente na farmácia dela. Ou seja, nesse caso aí, não foi por competência ou habilidade, ou por falta de conhecimento, foi simplesmente uma restrição, uma exclusão, uma diferenciação devido à sua cor da pele. Ou seja, isso seria a discriminação racial na prática. A descendência, a origem nacional ou étnica em qualquer campo da vida pública ou privada. Então veja, essa lei, ela vem proibir, reconhece o que é a discriminação racial. E ela pode ocorrer tanto em órgãos públicos, quanto, por exemplo, em empresas particulares, como foi esse exemplo que eu dei para vocês aqui agora. Desigualdade racial, estamos falando tanto de desigualdade, então vamos ver. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude da raça e cor, descendência e origem nacional. Veja que os conceitos quase que se encaixam, não é isso? Mas é essa dificuldade de usufruir desses direitos. A desigualdade, portanto, por isso que o Brasil se encaixa como um país que promove, está à frente nesse processo de promover essa desigualdade racial. Ok? Desigualdade de gênero e raça. É a assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos da sociedade. Então, por exemplo, se vocês forem botarem lá no Google, o IBGE, e pesquisar, por exemplo, o quanto a mulher branca ganha e quanto a mulher negra branca, você vai ver que é um distanciamento. Quando você vai ver a questão de formação, acesso ao terceiro grau, ao ensino superior, aos cargos que ocupa na sociedade, você vai ver um distanciamento
além do normal. Lógico, a desigualdade ela não é nada normal, melhor dizendo, mas você vê algo perplexo. Ficamos perplexos com essa tamanha desigualdade, e muitas vezes essa desigualdade de gênero acontece principalmente em relação em cargos de chefia. Mulheres brancas têm muito mais acesso do que mulheres negras, e ao mesmo tempo para conseguir cargos na sociedade. Eu lembro de uma experiência de uma amiga minha, onde a filha dela estava se formando de assistente social e foi fazer o primeiro estágio em uma instituição privada aqui de Salvador, em um hospital, e que como assistente social, estagiária de assistente social, das áreas que ela deveria atuar, ela não atuou em nenhuma. Simplesmente colocaram ela para comprar verdura na feira do São Joaquim. Ou seja, ela meio que trabalhava para o almoxerifado, comprando legumes. E durante um tempo ela aceitou aquela condição, mas sempre requisitando. Ela começou a se entender que ela, como estudante de assistência social e formação, ela não estava promovendo a atividade da área. E quando ela foi questionada, disseram a ela que não teria jeito, que ela buscasse as melhores dela. Aconteceu que ela decidiu sair, buscou suas melhores através de concurso público e conseguiu passar. Ou seja, isso é a desigualdade de gênero. Muitas vezes, só pela cor da pele, por ser mulher negra, por ser mulher já existe um limitador, e por ser negra, o peso é em dobro. E quando essa negra, ela tem esses traços físicos negroide, então, é um grande problema em nossa sociedade. E isso está na prática, não é à toa que a gente está discutindo isso aqui. População negra. Segundo a lei, quem é negro no Brasil? Conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito de cor ou raça usada pelo IBGE, ou seja, que data a autoidentificação. Isso é muito comum. Eu lembro de uma experiência onde um jovem, aparentemente do fenótipo branco, ele se inscreveu para a Universidade Federal da Bahia, e ao chegar lá, na hora de comprovar que ele era negro, barraram ele. E ele disse: eu sou negro. O pessoal dizia: olha, meu querido, você é branco, do cabelo liso, aqui não tem vaga para você. E ele disse: eu sou negro e eu vou comprovar vocês. Ele tinha uma doença, um problema de saúde, onde cientificamente só negros possuem. Eu lembro que nesse ano foi uma repercussão tremenda. Quando ele trouxe esses exames, ali se comprovou que ele era negro, apesar do fenótipo branco. Só que o Instituto Brasileiro Estatístico, ele traz alguns indicativos, alguns requisitos, mas a definição mais comum é essa aí. Então, veja que nossa formação ela é complexa, Você afirmar ser negro, ser branco, daí a necessidade dos requisitos. E políticas públicas. O que são políticas públicas? Ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado, ou seja, pelo governo, para cumprimento das atribuições institucionais. Então, as políticas públicas são os planos para promover a inserção desse grupo negro na sociedade, ou seja, possibilitar a população negra ter acesso à escola, ter acesso à universidade, a se manter na escola, se manter na universidade, ao mesmo tempo, como a lei que diz que as propagandas, novelas no Brasil tem que ter um mínimo de percentual negro, porque, ou seja, essa população negra precisa ser aceita. E hoje, um exemplo claro, como eu já dei em outro momento de aula, o exemplo de Maju e outros negros que vêm aparecendo nos telejornais brasileiros. Então, tudo isso é fruto dessas medidas, das políticas públicas, a partir dessa criação do Estatuto da Igualdade Racial. Ações afirmativas são os programas e medidas especiais adotadas pelo governo, tanto para a iniciativa privada e pública, também para a geração de oportunidades para a população negra. Um exemplo claro são as cotas para negros nas universidades públicas, cotas para negros em concursos, em provimentos, em processos seletivos, aonde você reserva as vagas. Claro que não é dizer que você vai dar a vaga para o negro, ele tem que atingir aquela determinada meta, mas a cada determinada vaga, a cada determinado quantitativo de vaga, é para esse determinado grupo para concorrer.
Porque infelizmente em nosso país, mesmo muitas vezes o negro passando num concurso e empatando com o branco, muitas vezes cada raça a preferência era dada ao branco. Não é à toa que o próprio governo vai criar o Estatuto da Igualdade Racial, que é para combater essa realidade desprezível que a gente tinha e muitas vezes está presente no Brasil. Os pontos principais que eu queria trazer aqui seriam os seguintes, na questão da educação, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio hoje é obrigatório o ensino da cultura afro-africana, é o que a gente está fazendo aqui, repensando o papel do negro e da sociedade brasileira. Os quilombolas, a eles também são assegurados a preservação da sua cultura, o direito à moradia, à educação, à saúde. No esporte, a capoeira ela é reconhecida como desporto de criação nacional, ou seja, como um patrimônio brasileiro. Também temos aí a questão da religião. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado ali o livre exercício de cultos religiosos e garantia na forma da lei e a proteção aos locais de cultos e sua liturgia. Ou seja, esse artigo que também está na Constituição brasileira é uma garantia a todas as religiões de liberdade de culto. O que, no entanto, muitas vezes a maior parte das religiões que são discriminadas, que sofrem preconceito, são as religiões de matriz africana. Daí a lei ela vem assegurar esse aspecto também. E por último, eu queria trazer aqui no trabalho. O poder público proverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros de comunidades rurais. Quero trazer aqui também uma outra curiosidade, essas considerações finais. Então, o Estatuto da Igualdade Racial não visa a proteção de todas as raças, somente a negra. Aí você vai falar, que injustiça. Não, quem vem sofrendo injustiças sociais ao longo da história é a população negra e parda. E por isso a necessidade de melhorar, transformar a sociedade, melhorar a condição de vida dessa maior parte da população que é excluída. Não contém nenhuma disposição penal quanto à sanção, à punição ou discriminação racial. O objetivo da lei não é promover exatamente punição, mas reconhecer, fazer entender e reconhecer o que é racismo, o que é desigualdade racial, como se configura a discriminação racial e trazer pontos, um caminho a seguir para melhorar a condição de vida da população negra. Então veja que lei não significa punição, mas a lei ela dá a direção, ela dá um rumo na sociedade. Não contém nenhuma norma que verse sobre cotas raciais em ensino, televisão e partidos políticos, exclui o incentivo fiscal a empresas que contratem negros e não define quem são remanescentes de quilombolas. Então, a lei ela é bastante benéfica para a nossa sociedade, o Estatuto da Igualdade Racial, o principal papel é esse, promover o desenvolvimento dessa população negra em inserção e o repensar. E é por isso que eu trouxe esse debate, esse entendimento para vocês. E nos próximos passos, nos próximos momentos que a gente vai ter, a gente vai debater sobre alguns dados específicos, como a intolerância religiosa, como a discriminação racial, ações afirmativas. E é isso aí. Obrigado por esse momento e até a próxima.